Primeiro que toda e qualquer agenda identitária, ela tem uma relação principal com o manto democrático. Quer dizer, uma sociedade que se pensa democrática, que se pensa igualitária. Dentro da minha formação política ideológica, é inimaginável uma sociedade que discrimina, que não incorpora e não valoriza as diferenças e que não incorpora a cidadania de forma completa, de forma plena. E é impossível imaginar que as pessoas possam ser tratadas de formas diferentes por terem diferenças comportamentais, diferenças de pensamento, diferenças ideológicas ou se enxerguem de formas diferentes. Ou seja, as identidades compõem um mosaico de cidadania, um mosaico de ser, de forma de estar. E a sociedade é isso, ela se compõe dessa forma e é dessa forma que ela se constrói. Então, numa sociedade justa, ou numa sociedade democrática, ou numa sociedade inteira, as pessoas são todas cidadãs. Então, não consigo imaginar que uma democracia possa prescindir de todas as pessoas, como elas são, e como elas se sentem felizes, como elas se comportam, das mais diversas formas e como elas se identificam. Então, a luta identitária ela está profundamente articulada com uma sociedade inteira, e eu só consigo entender a sociedade como uma sociedade inteira. Tem momentos em que o dogma é uma coisa muito difícil, porque o dogma ele é inflexível, né? Então, dentro do parlamento brasileiro, essa visão dogmática, retrógrada, muitas vezes fascista, atrasada, ela se expressa. E como eu digo, como essa relação, ela tem uma relação com a democracia ou não. Então, toda vez que a democracia retroage, os preconceitos e esses pensamentos, eles crescem, eles afloram, né? Eles se fortalecem. Então, no momento em que a democracia se fortalece, os preconceitos reduzem e a gente avança. Então, a legislação avança, a capacidade de fluir o diálogo, ele avança, a mediação política é mais fácil, né? E quando a democracia ela sofre, ela é fragilizada, ela é sequestrada, ela é violada, essas pessoas se fortalecem, os pensamentos, essa dificuldade cresce muito. E essa possibilidade do fascismo, do preconceito, da discriminação, da supressão de direitos, essa asfixia, ela cresce muito. Então, no parlamento também isso se expressa, quer dizer, essa representação da sociedade, ela vem. E não é só isso, quer dizer, também há uma distorção, na minha opinião, do processo eleitoral e do processo representativo. O parlamento brasileiro ele não representa a diversidade brasileira, né? E aí interfere a legislação eleitoral, aí interfere o poder econômico, aí interfere a distritalização do voto, a tematização do voto. O fundamentalismo religioso, ele também se expressa no voto, ele determina muito. E isso viola a laicidade do Estado. Então, quando eu vejo bancadas tematizadas se expressarem no parlamento, ela não representa, o mundo evangélico não se representa na sua bancada. Ali se representa o fundamentalismo evangélico. Os evangélicos, no geral, não têm a posição que está representada naquela bancada, né? Muitos falam em nome dos católicos, mas os católicos, no geral, não têm aquela posição, né? E muitas religiões, sua militância não está representada no parlamento, que também não tem aquela opinião. E a lei não pode expressar uma religião, a lei é para todos, né? A lei tem que representar o Estado laico, não pode impor uma opinião ao conjunto da sociedade. Então o parlamento ele tem uma representação distorcida do que é inclusive a religiosidade, essa pluralidade religiosa que a sociedade tem. Então, infelizmente, muitas vezes se expressa na batalha política o que a sociedade não pensa. Ela não pensa desse jeito, mas no parlamento é um extrato distorcido dessa representação. Então, infelizmente, a gente tem tido embates onde o diálogo não é permeável
e você polariza opiniões e posições que não permitem o avanço. Então, em alguns momentos, na Câmara, nós chegamos a criminalizar a homofobia. Antes só se falava homofobia, hoje o conceito é LGBTfobia, né? Mas na época era homofobia, que se arquivou no Senado, e, quer dizer, ficou anos no Senado e arquivou. Agora nós estamos tentando, com um novo projeto, voltar a criminalizar esse tipo de discriminação. Mas outros retrocessos se apresentaram, né? Agora, com essa conjuntura, nós estamos vivendo depois do golpe de 2016, os retrocessos vêm de turbilhão, né? Um atrás do outro, retrocessos civilizatórios dos direitos humanos, de perda constitucional de direitos, violações de emendas constitucionais que eu pensei que nunca mais ia ter que enfrentar, estamos enfrentando. Pois é, eu acho que os movimentos LGBT, quer dizer, a comunidade LGBT, e eu tenho muita admiração por esse ativismo, porque ele é muito corajoso, ele é ousado, ele não se intimida com a dificuldade, né? E ele foi crescendo, se capilarizando e se impôs, inclusive, dentro dos partidos, né? Os partidos de esquerda e mesmo nos partidos mais conservadores, existem núcleos de ativistas e que foram se impondo também. Eu vejo partidos conservadores com núcleos de ativistas que dizem, não, nós estamos aqui, que é isso? Eu existo e vocês têm que nos ouvir. E isso, quer dizer, a arte, né, o cinema, mesmo a televisão, né, o teatro, a poesia, isso foi permitindo que esse tema fosse acontecendo, né? E mesmo que as escolas, hoje haja a discussão da escola sem partido, a juventude também foi pedindo esse debate. Isso foi acontecendo dentro de casa, das famílias, foi acontecendo dentro da escola e esse movimento. Então, isso permitiu que a sociedade fosse discutindo e compreendendo que não dá para ser assim, né? Isso existe, é assim, as pessoas não fazem suas opções, elas são assim e precisam ser acolhidas e compreendidas como cidadãs, como as outras. Então, esse debate aconteceu. Agora, esse gap acontece, como eu disse, há uma distorção entre a possibilidade de representação e o que a sociedade é. Então, primeiro, nós precisamos de enfrentar culturalmente esse debate. Segundo, a sociedade precisa debater a sua representação politicamente falando. A sociedade precisa fazer o debate político, né? De colocar candidatos, priorizar as suas candidaturas também. E os partidos, é bom que os partidos tenham as suas militâncias inseridas e organizadas. É muito bom isso. Porque na medida em que essa militância se organiza e se coloca nos partidos, ele também se faz representar no mundo político, no parlamento, nas prefeituras, né, nas organizações de gestão política. Então, vai ficando naturalizado isso, né? Vai ficando normal. Não vai ficando algo que chame a atenção como uma coisa estranha, né? Vai ficando normal que as pessoas de todos os tipos e formas e cores e de orientação sexual estejam normalmente na vida política decidindo os destinos e os rumos do país. Olha, na Câmara de hoje, quer dizer, eu não tenho visto avanços, eu tenho visto resistência para não perder. Quer dizer, nós estamos hoje numa pauta de... Eu estou falando de 2017, né? É claro que isso que nós estamos fazendo aqui vai andar, né? Não vai se perder esse vídeo. Então, falando em 2017, nós estamos numa pauta de resistência. Nós estamos evitando perder o que a gente já conquistou e não está fácil, né? E avançar significaria criminalizar a LGBTfobia, que a gente nunca conseguiu, como conseguimos criminalizar o racismo, né? Nós estamos tentando evitar qualquer perda na Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço que a gente conquistou na luta de gênero e na luta contra a violência, né? Nós estamos tentando não perder os direitos conquistados na questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, a luta hoje é de absoluta resistência, né? A questão da união civil, né? Que são lutas que se conquista mais na justiça, às vezes, do que na legislação, né? Então, são lutas de resistência que a gente não... para paralisar o dogma e paralisar essa corrente fascista e fundamentalista que hoje se expressa no parlamento.
eu espero que a gente possa virar esse jogo na conjuntura e possa disputar uma agenda mais progressista e avançada mais para frente. Olha, tem vários. Tem um muito específico que hoje se coloca, que é Estatuto da Família, Estatuto do Nascituro e a chamada PEC 181, que está relacionada à questão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Né? Esse trio é um trio que nós estamos enfrentando lá e com grande dificuldade. Não, a Escola Sem Partido está na Comissão de Educação, não está em plenário ainda, né? Como também a PEC, essa 181, que é chamada Vida desde a Concepção, também está na comissão, talvez a gente consiga evitar que vá a plenário, mas está tudo ali, né? Tangenciando a possibilidade de aprovação num plano mais geral. Né? E no ano eleitoral, que é o ano de 2018, eles querem exatamente criar esse ambiente do voto favorável, porque é um ano eleitoral. Então eles não estão preocupados com o resultado disso para a vida das mulheres, o resultado disso para a juventude, eles estão preocupados com o oportunismo eleitoral de 2018. Então nós tememos que na pauta de 2018 isso possa acontecer. A Lei Maria da Penha, eu te diria que foi um momento assim de grande riqueza humana, assim. Depois que relatei a Lei Maria da Penha, e tenho muito orgulho do texto que eu consegui escrever, com muita contribuição de muita gente, eu me tornei uma pessoa melhor, assim, até mais verdadeira comigo mesma, como mulher, porque eu aprendi demais, né? Eu circulei esse país e ouvi muita gente, né? E na medida em que eu ia aprendendo e que eu ia debatendo, eu ia me compreendendo melhor, inclusive como mulher, no meu próprio contexto de mulher, nas minhas relações humanas, pessoais. Foi um processo muito rico, muito bonito. Meu papel de mãe na criação da minha filha, na minha relação com as mulheres para quem eu falava, né? Eu tive que ser muito verdadeira na minha intervenção como parlamentar, como representação feminista, né? E na Lei Maria da Penha eu fui compreendendo que eu precisava incorporar naquele texto de lei as mulheres todas as suas identidades. E eu não podia deixar de fora a mulher lésbica, ou a mulher trans, ou a mulher de todos os seus jeitos de ser, né? Então eu compreendi que a mulher vítima de violência independia de quem a agredia, né? Fosse ela numa relação heterossexual ou homossexual, homoafetiva. Então era fundamental incluir a mulher em todas as suas formas de relação, porque ela, vítima, independia de quem a agredia. Então eu consegui incluir na lei, e não só essa foi a inovação da lei, de independia de orientação sexual, mas também a primeira lei que coloca a contracepção de emergência, que também não tem lei nenhuma, só tem portaria do Ministério da Saúde. Ou seja, eu coloquei na lei o acesso a todas as tecnologias, né, que a saúde pode fornecer. Eu incluí na lei o jovem, né, a criança e o jovem do lar violento. Está incluída ali a proteção à empregada doméstica. As pessoas conhecem pouco inteiro o teor da Lei Maria da Penha, ela é muito mais ampla. Está incluída ali a imagem da mulher na comunicação. A lei é muito mais abrangente do que as pessoas conhecem, né? E agora, por que eu fiz um novo projeto de lei para ficar mais explícita a questão das trans e tal? E é engraçado o que provocou isso em mim, que foi uma abordagem da minha filha, que faz psicologia, que acabou de se formar em psicologia. Ela disse assim: mãe, as mulheres trans estão explicitamente incluídas na lei? Eu falei: filha, elas estão, mas você tem razão, pode ser que um juiz não interprete assim. Então eu vou fazer um projeto de lei explicitando melhor. Então foi uma provocação, você veja o que é, né, a vivência com os filhos da gente. E foi a partir de uma compreensão dela, estava fazendo um trabalho na faculdade, que eu entendi que eu deveria ser mais explícita na questão das mulheres trans, para não ter uma interpretação negativa do Poder Judiciário. E aí eu fiz um projeto de lei para emendar a própria Lei Maria da Penha, para que a mulher trans seja mais clara na legislação, a proteção a ela na Lei Maria da Penha.
Olha, eu assim, sempre participei das lutas, né, de vocês nas ruas, né, as paradas, essas paradas estão crescendo magnificamente, que é muito bonito de ver, e dentro do Congresso também. Eu concordo com você, a gente já teve uma frente mais ampla dentro da Câmara, na Câmara. No Senado eu não acompanhei muito de perto, mas também lá, né, tínhamos mais senadores, né, senadoras. Eu acho que tem alguns fatores, mas o mais importante deles, eu acho, é que nós fomos todos e todas, assim, as parlamentares, sugados por uma pauta monstruosa, que foi a pauta do golpe, né? Então, nesse último período, de 2013, 14 para cá, né, nós fomos todos sugados por uma macro política desastrosa, né? Nós ficamos muito envolvidos nessa resistência democrática, né? Então, todas as outras pautas quase que sucumbiram a essa pauta maior. Então, ficamos todos. Eu liderei a minha bancada 2 anos e completamente envolvida com essa resistência. Eu acho que isso foi muito visível para a sociedade brasileira, né? Ficou muito difícil a gente tratar tematicamente de qualquer pauta que não fosse essa pauta imensa e que acabou sendo a pauta mãe do que nós vimos depois, né? De um retrocesso. Quer dizer, resistir a isto foi fundamental, porque nós vimos no que deu, né? Agora é retrocesso econômico, o Brasil está à venda e são todos os direitos sendo perdidos em todas as áreas. Então era fundamental resistir. Eu espero que também a sociedade tenha compreendido o que foi isso para o Brasil, né? Para todos nós. Então eu acho que esse foi o aspecto principal. O segundo é que, na minha opinião, a eleição de 2014 elegeu um Congresso pior, mais conservador. Eu diria que foi o Congresso mais rico, do ponto de vista patrimonial, um Congresso muito patronal, e um Congresso muito conservador do ponto de vista ideológico e político. Isso também jogou essas pautas num campo tangencial, assim, não ficou uma pauta possível de transitar com maior fluxo, dificultou, né? Quer dizer, as pautas que vieram foram pautas atrasadas. Então, é isso, nos jogou numa pauta de resistência, vai ser uma pauta para avançar. E foi difícil manter grandes frentes para pautas avançadas. Então, isso também nos atrasou muito. E acho que o movimento social também acabou se desarticulando nesse processo. O próprio movimento LGBT, eu acho que ele está num período de transição. Acho que ele deu um passo de fortalecimento e eu acho que agora vocês voltarão com mais força, na minha opinião. Teve um momento em que vocês tiveram muitos avanços do ponto de vista de gestão mesmo, né? Parte entrou para dentro do governo mais popular, como foi o governo do Lula e Dilma. Acho que nós tivemos avanços institucionais, em alguns momentos com mais dificuldade, mas, de qualquer maneira, outros movimentos surgiram, outras redes surgiram, a gente mesmo já conversou sobre isso. E eu acho que, nesse momento, todas as potências que vocês construíram agora, articuladas, vocês vão dar um salto enorme. Então, eu acho que está na hora de vocês voltarem com mais força para uma rearticulação dentro do parlamento. Acho que a gente perdeu um pouco também esse link, né? Esse amálgama entre o parlamento e o próprio movimento social. Acho que nós precisamos nos rearticular melhor para fazer uma pauta enxuta e forte, assim, uma pauta unificada, enxuta e forte, para que a gente possa retomar a luta dentro do parlamento. A Dilma é uma mulher potente, né, do ponto de vista da sua firmeza, nas suas convicções. Mas é isso, nós, ao mesmo tempo que elegemos Dilma, nós elegemos um Congresso mais conservador da história. Aliás, os próprios analistas políticos diziam isso, né? É o Congresso mais conservador desde a década de 60. Né? Um Congresso muito retrógrado, muito atrasado. Basta ver as bancadas e a sua composição. Um Congresso, como eu disse, mais rico e mais conservador. Né? Bancadas temáticas fundamentalistas, muito difíceis. E muito, vamos dizer assim, muito masculino, muito branco, né? E muito conservador. Então, a governabilidade com esse Congresso acabou exigindo uma mediação também mais conservadora da própria política pública. E mesmo assim, nós aprovamos o feminicídio, né? Nós mantivemos
uma secretaria, quer dizer, o Ministério da Mulher que concentrou a questão da violência como uma questão, o foco, né, da gestão da Eleonora, por exemplo, foi a questão da violência. E aí nós entramos pesado com a questão da lei do feminicídio, uma série de legislações que conseguiram, e ao mesmo tempo não conseguimos avançar no kit para as escolas, ou seja, teve uma mediação que acabou recuando em algumas coisas, porque a governabilidade ficou difícil, né? E ao mesmo tempo na questão da violência avançou. Então, de fato, teve recuos e avanço em algumas coisas e recuos em outras, porque de fato esse congresso, quer dizer, as pessoas vivem me perguntando como é que eu aguento ficar ali, né? Eu digo, olha, é muita convicção ideológica, porque às vezes a gente tem a sensação que vai adoecer. Eu vivo pedindo às pessoas que me mandem axés, orações, porque ali a energia é muito negativa. Então, se por um lado tem uma potência e Dilma teve que ter uma força muito grande para aguentar o que aguentou, para ter governabilidade, ela acabou tendo que oscilar mesmo em algumas pautas, porque foi muito difícil para ela. E isso aconteceu, de fato, e é ruim, mas ao mesmo tempo a gente sabia que sem ela seria pior, e está aí o Brasil que nós estamos vendo hoje, recuando em tudo, né? Muito complicado o que a gente está vivendo hoje. Eu sinceramente espero que a gente consiga ter aprendido e a gente consiga ter uma articulação política no Brasil que nos possibilite, com a retomada da soberania popular do voto, a gente consiga dar esse salto, porque o quadro é difícil. Você veja que existem correntes hoje nesse país que apontam o crescimento de uma visão fascista no Brasil, né? Não acredito que o Brasil dê nisso, porque o ódio não pode ser o motor de um processo eleitoral, né? Não acredito nisso, mas você veja que há espaço para o crescimento de uma corrente assim, né? Não acredito que o Brasil eleitoralmente dê nisso, né? Porque o ódio não é o nosso motor, o povo brasileiro não tem essa marca, mas você vê que é uma corrente que tem espaço, né? Porque o nível de insegurança, de criminalização da política é tanto, né, que a grande mídia faz, a grande mídia nos joga para o Estado penal, para a criminalização, para esse preconceito com a esquerda, com a política, que abre espaço para esse tipo de conduta, né? E isso é muito preocupante, é muito grave. Eu acho que, quer dizer, a defesa da Dilma, eu tenho muita convicção de tê-la feito, né? E faria de novo. Porque ali fazia a defesa de um projeto global, né? De país, defesa da democracia, de uma eleição de uma presidente legitimamente eleita, né? Uma presidenta legitimamente eleita. E não tenho nenhuma dúvida e acho que, no geral, o governo teve muitos acertos, né? O nosso projeto democrático, popular e tal. Agora, nós não temos uma visão que não teve erros, como o próprio governo Lula também teve muitos erros, né? E nós temos uma visão autocrítica, até porque nós participamos dos dois governos, né? Então, se tem um partido que fez a análise do legado e das críticas, foi o nosso. Nós acabamos de fazer um congresso e fizemos a análise do legado e a análise autocrítica também do governo, dos dois governos, aliás, dos três e um pouquinho, né? E da nossa participação também. Então, fazer a defesa de um governo não é fazer a defesa sem analisar os seus erros. Então, essa posição dela foi um jogo de pressão e contrapressão e acabou sendo, no final, uma posição errada em relação ao tema LGBT. Mas isso não retira a nossa ideia de que tinha que fazer a defesa do governo como um todo. Mas teve erros e esse foi um. Esse foi um dos erros que acaba gerando uma linha de bloquear políticas corretas em relação à comunidade LGBT e mais do que isso, né? Uma linha de produção de políticas públicas de redução do preconceito e da discriminação, né? Mas no jogo de pressão e contrapressão daquele momento, eu imagino que a pressão deve ter sido muito grande para ela tomar aquela atitude. Eu não acompanhei de perto, eu não estava nessa luta aí dentro do Ministério da Educação, e deve ter sido mais a Comissão de Educação que acompanhou. Mas certamente o resultado foi ruim, né? O jogo de pressão deve ter sido absurdo sobre ela. Mas o resultado final foi ruim, e foi um erro.
o que se cometeu, como outros erros que nós indicamos também na nossa análise de todos os governos. Nós cometeu um dos erros, por exemplo, foi não ter enfrentado o monopólio da comunicação. Esse é um erro estruturante, né? De muitas vezes confundir o governo com o Estado e a gente não ter atuado de forma mais clara na relação com o Estado, né? Com todos os agentes públicos do Estado e outros também. Então esse foi um dos erros que a gente deve apontar como erro em relação à luta mais geral contra o preconceito e a discriminação. Quando a gente pensa na análise clássica, né, inclusive dos comunistas, se olhar, a luta de gênero, por exemplo, é uma luta que é compreendida como uma luta par e passo com a luta de classes. A opressão de gênero ela anda par e passo com a luta de classes. Então, não é uma luta menor, né? É uma luta que anda junto. Então, o que não pode é deslocar a luta identitária da luta geral. Eu acho que nós precisamos tratar a luta de gênero, né? A luta, por exemplo, racial, como lutas estruturantes da luta contra a desigualdade e a luta contra a opressão. E é assim que eu compreendo que a gente deve encarar essas batalhas, porque se nós temos uma luta global contra a desigualdade, a luta de superação do capitalismo e a luta contra a opressão, essas lutas de gênero, lutas raciais, elas são lutas que andam par e passo na luta contra a opressão. São lutas estruturantes também. Olha, quando eu passei, eu estou aqui desde 91 no Congresso. Eu passei por Collor, Fernando Henrique, Lula, Itamar, Lula, Dilma e agora esse inferno astral que nós estamos vivendo aqui com o Temer, né? Eu diria assim que o Fernando Henrique ele inaugurou esse chamado esse momento da desestruturação do Estado brasileiro, né? Quer dizer, o Collor tentou inaugurar, não teve a competência, caiu, e o Fernando Henrique deu continuidade a um projeto que o Collor devia ter desenvolvido, que é o chamado neoliberalismo, que é esse capitalismo contemporâneo, né? Do capitalismo rentista, sem Estado, ou com o Estado diminuído, com restrição de direitos sociais e restrição do papel do Estado. E ele tinha uma coisa diferente agora, que era uma legitimação das urnas, né, porque foi eleito, e fez isso com, vamos dizer assim, com um certo respaldo que as urnas lhe davam, né? O que não foi menos danoso ao país, né? Foi danoso ao país, mas teve uma certa legitimação que as urnas lhe propiciaram. Lula, ele faz uma interrupção desse processo, né, fortalece o Estado brasileiro, repõe o diálogo com a sociedade, né, e faz uma série de políticas de desenvolvimento do papel do Estado, repõe direitos, reincorpora, inclui, faz as conferências, né, reestrutura uma pauta, ainda não desenvolve um projeto nacional de desenvolvimento, não pensar um Brasil estratégico para médio e longo prazo, né? Até porque o nível de desigualdade do Brasil é enorme, né? Quer dizer, se recuperar tantos séculos aí de discriminação e desigualdade. E achei que o segundo governo do Lula foi melhor, porque no primeiro ele ainda teve que fazer muitas concessões, né? O segundo governo Lula acho que é melhor, ele consegue eleger Dilma e, obviamente, com erros ainda macroeconômicos, ainda com limitações, ainda sem enfrentar determinadas questões estruturais, tributárias e na comunicação, etc. E ainda sem resolver todos os problemas das pautas sociais, inclusive LGBT, né? Nós podíamos ter sido mais ousados, né, em determinadas pautas para não deixar, vamos dizer assim, vácuos, né, hiatos, né? A questão da criminalização da homofobia, por exemplo, podia ter avançado ali, acabado ali, e nós não conseguimos fazê-lo, né? Tem pautas assim nesse campo que poderíamos ter vencido, fechado o ciclo desse período de 13 anos, e nós não conseguimos fazê-lo, mesmo tendo uma base meio conservadora, mas ali nós podíamos de repente ter com mais força, estando no governo, né, e com as conferências e tal, ter
avançado mais. Não fechamos esse ciclo. Não fechamos, mesmo nós iniciamos um processo científico mais avançado de inovação, mas também não demos orçamento suficiente. Acho que nós tivemos limitações em muitos campos. E agora, vou te dizer, qual é o problema de agora? É que nós voltamos ao projeto da década de 90, modernizado no sentido de um retrocesso muito maior, porque o capitalismo moderno ele é muito mais agressivo, agora sem nenhum pudor, muito mais veloz e sem nenhuma legitimação das urnas, porque uma pauta dessa não passaria jamais nas urnas mais. Porque depois que o povo experimenta um avanço, ele não vota mais numa pauta dessa, né? Depois que o povo avança, depois que ele conquista, depois que ele vai para frente, ele não vai votar numa pauta dessa mais, né? Uma reforma da Previdência dessa, reforma da Previdência de um grau de exclusão, de perversidade, né? Porque é contra o povo pobre, não é contra privilégio nenhum, não, é contra os pobres, né? Privatiza a Previdência, acaba com a Previdência Pública, congelamento de investimento por 20 anos. As mulheres, o povo que tem AIDS, as comunidades que precisam de atendimento do Estado jamais aceitariam congelar investimento por 20 anos. As mulheres precisam do Estado brasileiro. O SUS é uma bandeira feminista. Atenção à maternidade, direito reprodutivo, tudo isso é SUS, isso é o Estado brasileiro. Então, essa pauta não tem como ser passada nas urnas. Então, nós vamos, assim, direitos reprodutivos, coquetel de AIDS, prevenção de doença sexualmente transmissível, criminalização de homofobia, questão do aborto legal, tudo isso, o risco que a gente corre hoje de perder isso tudo, união civil, tudo isso é um pacote democrático que nós estamos com um risco enorme de sofrer. E nesse processo despudorado, célere e sem urna, os caras não estão nem aí com o povo, não querem saber se o povo gosta ou não gosta da opinião pública. Eles querem dar o recado ao mercado e aqueles que deram o golpe com eles. Eles estão nesse acordo, e esse acordo permite tudo que eles acordaram e eles estão avançando. Eu diria que, para além de tudo que estão fazendo, eu diria, eles tentam provocar em nós um movimento em bando, né? Então, cada dia eles provocam uma pauta. Foi bom até vocês perguntarem isso. Quer dizer, como é que essas estruturas que eles se articulam como sustentação do golpe fazem? Eles têm um oportunismo eleitoral também, né? Então, eles pegam essa galera financiada, né, que vai para a rua e faz confusão, e nos colocam em pautas para enfrentar pautas profundamente conservadoras. Dou como exemplo a questão das exposições dos museus, né? Das artes, da censura às artes. Então, eles usam pautas diversionistas, vamos dizer assim, para nos jogar nessas pautas permanentemente, enquanto eles passam o rodo dentro do Congresso Nacional. Eles vão tirando a nossa atenção em determinadas pautas estruturantes, porque eles vão nos colocando em 100 pautas ao mesmo tempo. Então, eles pegam a exposição do Rio Grande do Sul, aí pegam a exposição do MASP de São Paulo, aí nos jogam no problema lá de Minas Gerais. Então, nós vamos correndo atrás da pauta deles, porque nós temos que resistir a essa pauta também. É natural que a gente reaja, porque censura não é aceitável, né? Nós não podemos aceitar uma pauta de censura às artes, nem de censura de tipo nenhum, porque às vezes começa por aí também, não é? É condução coercitiva do responsável pela exposição do MASP, da exposição daquela exposição do Rio Grande do Sul. Então, eles vão diversionando a pauta e nós vamos que nem bando atrás da pauta que eles põem. Enquanto isso, eles vão passando a emenda constitucional lá da PEC 181, eles vão passando o Estatuto do Nascituro, o Estatuto da Família, eles vão passando a pauta que eles querem dentro do Congresso Nacional. E a gente vai, que nem doido, atrás de todas as pautas, e eles vão jogando oportunisticamente, eleitoralmente, o que eles querem fazer. E elegendo os seus, né? E esse é um alerta que a gente precisa ter. A gente olha para 2018, para os candidatos a presidente da República, e as candidatas, né? E não olha para o Congresso. É bom que a população fique atenta, porque eles elegem os deles, né?
Então é bom que a sociedade eleja os seus mais avançados, mais progressistas, as pessoas que defendem pautas mais avançadas, né, de todos os lugares, do país inteiro, para que a gente tenha um Congresso minimamente equilibrado, mais diverso, mais plural. Porque eu digo para os sindicatos, os patrões elegem os seus, e vocês elegem quantos? Nós só temos uma chance de melhorar a sociedade, é lutar. Né? E lutar pelo que a gente acredita. Então, olha que eu sou mulher, sou mãe, né? A gente carrega nos ombros assim muitas vezes muitas culpas, né? A gente tem dupla, tripla, quádrupla jornada, mas não vale a pena passar por aqui em branco, né? A gente precisa, até pensando em nós, nos nossos filhos, no mundo que a gente está participando, não vale a pena passar em branco. A gente precisa lutar pelo que a gente acredita. Precisa ter a satisfação de fazer desse mundo um mundo melhor para a gente viver. Não adianta a gente estar em casa, tranquilinho, sentado no nosso sofá, prisioneiro de um programa de televisão, se a gente não conseguir olhar para o lado e ver que o outro está bem também, né? Então, o ativismo político hoje é a possibilidade que a gente tem articulado com a luta institucional, com a luta partidária, com a luta política, de fazer esse mundo um mundo que a gente respire um oxigênio melhor, né? Então, vão fundo, continuem, porque é isso que faz acontecer. É isso que faz a gente sorrir melhor e sentir que vale a pena viver.